Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Beleza? Joia? Então, eu quero falar algo da parte de Deus para você. Quando Deus te fizer uma promessa, ou se Deus te fez uma promessa, guarde essa promessa na tábua do seu coração. Faça como José, que guardava no coração os sonhos que Deus dava para ele. Faça como Maria, que ela guardou, entendeu? Aquilo que foi falado para ela. A Bíblia diz que Maria guardava no seu coração, no caso, na memória. Coração é memória. Números 23:19 diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, ou falaria e não confirmaria-lhe. Seja todo homem mentiroso, porém Deus verdadeiro, e é impossível que Deus minta. Se Deus te fez uma promessa, guarde essa promessa. Descanse nessa promessa. Deite nessa promessa e vá descansar. Faça como Pedro, em Atos capítulo 12. Pedro e Tiago foram presos. Em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está ali, ó. Herodes mandou pegar Tiago, ó, e passou a espada e decapitou Tiago. Você imagina a situação de Pedro, sabendo que no dia seguinte ele ia ser apresentado, e Herodes viu que o povo gostou daquilo e ia matar Pedro no dia seguinte. E a igreja estava em contínua oração. Só que Pedro viu Tiago sendo decapitado. E o recado foi dado: amanhã, Pedro, é tua vez. E no versículo 6 de Atos capítulo 12, interessante, Atos 12, versículo 6, meia dúzia. O que Pedro fez? Não ficou apavorado, Pedro não entrou em desespero, não começou a chorar. Imagina você e outra pessoa numa cela, e a outra pessoa é chamada e é decapitada, e você recebe um recado de que amanhã, no dia seguinte, é a sua vez. Qual estado psicológico você fica? Desesperado. Você só vai ficar desesperado, apavorado, se você se esquecer da promessa que Deus te fez. E o que Pedro fez? Pega lá Atos 12, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No versículo 6, você presta atenção. Pedro foi dormir. Pasme. Pedro foi dormir. Está lá em Atos 12, versículo 6, meia dúzia. Por que Pedro, mesmo vendo Tiago sendo decapitado e sabendo que no dia seguinte era a vez dele, por que razão, o que levou Pedro a ter paz profunda, ficar tão tranquilo, tranquilo, que ele foi dormir? Você sabe quando a gente está preocupado com um problema, um pepino para descascar, né? Um abacaxi ou uma batata quente na mão, um problema para resolver, o sono vai embora, a gente não dorme. Nosso estado psicológico entra em parafuso, a gente não dorme. Por que Pedro... não precisava nem dizer que eu ia morrer. Bastava eu ver meu amigo sendo decapitado, eu ia entrar em desespero. É natural do ser humano entrar em desespero. E Pedro, além de ver Tiago sendo decapitado, ele ainda recebeu o recado: amanhã é sua vez. E Pedro, pasme, foi dormir. Por que Pedro foi dormir? Aí que tá. Porque Pedro tinha uma promessa. Pedro tinha uma promessa da parte de Jesus, que está lá em João capítulo 21. Eu vou dar uma pausa aqui para te falar o versículo exatamente. Onde que está? Não, eu não vou dar pausa, não. Está lá em João capítulo 21. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu me amas, Senhor, eu te amo tanto. Apacenta minhas ovelhas. Está ali.
No versículo abaixo, Jesus Cristo faz uma promessa para Pedro. Olha só que interessante. Ele fala assim: Pedro, quando tu era moço, era jovem, era menino, você mesmo se vestia, se cingia, você andava por onde você queria, você fazia o que você queria. Olha só a promessa que Jesus fez para ele, ó. Mas quando tu fores velho, Jesus falou para ele, quando você envelhecer, se liga nisso, nessa promessa que Jesus fez para ele. Jesus fez essa promessa para ele depois de ressuscitado, lá na fogueira. Quando você envelhecer, Pedro, outras pessoas vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. E a Bíblia diz, e Jesus estava falando da morte com que ele havia de morrer. Ou seja, Jesus Cristo falou que Pedro não ia morrer jovem. Falou que Pedro ia morrer de idade avançada. Pegou? Pedro ia morrer de idade avançada, ele ia morrer velho. Então, quando Herodes, em Atos capítulo 12, matou Tiago, degolou Tiago e falou que no próximo dia era Pedro, por que ele não se apavorou? Porque ele lembrou que Jesus Cristo disse que ele ia morrer com idade avançada. Então ele lembrou dessa promessa, o que ele fez? Alguma coisa vai acontecer. Ou Deus vai enviar um anjo, ou vai matar Herodes, porque o que Jesus fala se cumpre. Essa era a fé de Pedro na promessa que Jesus havia feito. Por isso que ele foi dormir. Você entendeu? Não precisa eu falar mais nada. Pedro foi dormir porque ele lembrou da promessa que Jesus fez para ele. Falou, Pedro, você não vai morrer jovem. Você vai morrer avançado de idade. Aí Pedro pegou a soberania de Deus e fez um travesseiro. Vou descansar, vou dormir. Isso é um problema de Jesus. Foi ele que falou. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Ele disse que ia morrer, ia ressuscitar e aconteceu. Eu creio, então eu vou descansar. Herodes, Jesus dá um jeito nele. E não deu outra. Deus enviou um anjo lá na prisão que abalou tudo. E o anjo falou, Pedro, vamos embora. As portas se abriram, vamos embora. Por causa da promessa de Jesus que ele fez para Pedro. Vem cá. Por que você está tão abalado assim se Deus te fez uma promessa? Hein? Por que você está tão angustiado se Deus te fez uma promessa? Só porque Herodes falou que vai te matar no dia seguinte? Só porque Satanás disse que vai matar teus sonhos, teus planos, teu ministério, e você vai dar ouvido a Satanás e não vai acreditar e nem lembrar na promessa que Jesus te fez? Pô, pelo amor de Deus, faz que nem Pedro. Vai dormir, cara, vai descansar. Isso é um problema de Deus, não é teu não. Já fugiu da tua alçada. Agora é com ele. E o que ele fala, ele cumpre. O que ele fala, ele cumpre. A ordem de Deus para você, sabe qual é? Vai dormir. Vai descansar. Valeu? Que Deus te abençoe poderosamente. Faz que nem Pedro. Lembra das promessas que Jesus fez. E dorme. Vai dormir. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou deixar os versículos. Eu vou escrever os versículos de João. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe.